Livro, projeto, ambiente assistido por computador. Página 6. Computação. Dentre as diversas áreas que compõem a computação, existe a simulação de eventos, onde se simulam determinados eventos do computador, através de equações matemáticas para se chegar em determinado parâmetro ótimo. Aqui no caso, a equação matemática ela é uma função, normalmente uma função que, de acordo com determinadas variáveis, vai gerar determinado resultado. Cada parte do cálculo usa uma variável, de acordo com o que você está querendo simular, no caso. Existem inúmeras áreas de simulações e formas de se simular, por exemplo, através de funções matemáticas que simulam sistemas simples de variáveis. Através de gráficos, pode-se observar o comportamento das funções já desenhadas. É interessante o estudante separar áreas a estudar, simulações de principal interesse. Aqui no caso estou falando que através de funções matemáticas simula um sistema simples de variáveis. O gráfico, você consegue ver através do gráfico o comportamento das funções, geralmente funções matemáticas. Por exemplo, no caso, uma função linear, em que você tem uma variável, por exemplo, a temperatura, que de acordo com o tempo passa, a temperatura vai variando num dia. No caso, por exemplo, então você teria o tempo x vezes a temperatura, né? Conforme passa o tempo, a temperatura variaria no caso. Se colocando isso num gráfico, você consegue observar a variação em relação ao tempo. Muito interessante aqui se prestar bem atenção no desenho das funções, porque as variáveis elas vão aumentando conforme a complexidade do seu problema. Separar áreas, estudar simulações de principal interesse, bem como os programas mais apropriados para esse fim, como AutoCAD e SolidWorks, com gráficos em 3D, simulando áreas de estudo complexas de se montar. Um exemplo seria uma turbina a gás de alta pressão para uso em foguetes, onde no seu uso no contexto real se torna perigoso, porque envolve desenvolvimento de áreas muito complexas, o uso de materiais perigosos, explosivos, etc. Seria interessante você fazer uma simulação primeiro no AutoCAD, para depois você diminuiria custos, você teria variáveis que você poderia utilizar no seu projeto. Os sistemas computacionais funcionam de forma que seus microprocessadores estão o tempo todo criando gráficos em função do tempo, ou seja, eles geram funções matemáticas que desenham na sua tela em XY. Aqui você vai ter um microprocessador que vai estar gerando os bits, os pixels que vão sendo desenhados na sua tela. Esses pixels são desenhados obedecendo a geometria, outras áreas da matemática que influenciam bastante o, o desenho do seu gráfico na sua tela. Geralmente você vai desenhar uma função em XY que vai fazer o desenho na tela. Existem formas também de comprimir o arquivo para que a geração do gráfico seja mais leve. Ou seja, toda uma área que envolve o processamento gráfico no computador.
gera funções gráficas e matemáticas e na tela em XY. Uma forma de se treinar desenvolvimento de software para otimização desses microprocessadores seria treinar a criação de gráficos no Excel no LibreOffice. Ou seja, para você treinar o desenvolvimento de software para otimização dos microprocessadores, você quer desenhar um microprocessador e otimizar a função dele de gerar gráfico na tela. Seria primeiro você desenhar esses mesmos gráficos somente em X ou Y, em qualquer tipo de programa que faça funções matemáticas, como o Excel, etc. Houve um aumento na produção de circuitos integrados, placas eletrônicas, e com isso apareceram sistemas complexos mais baratos, às vezes com mais de uma tecnologia integrada, por exemplo, o Wi-Fi, MEMS. Quando alguém desenha um sistema eletrônico que usa conexões sem fio, pode-se pensar em sistemas mais simples. Em vez de se desenhar sistemas Wi-Fi com antena amplificada, por exemplo, que já vem uma antena Wi-Fi integrada. No caso aqui, está falando que na nossa época houve um aumento no desenvolvimento de circuitos integrados e nascimento de novas tecnologias, como por exemplo o Wi-Fi, comunicação sem fio, e o MEMS. Aqui no caso o MEMS é a utilização de micropartes, microsistemas de mecânica dentro de um sistema eletrônico. No caso, por exemplo, o giroscópio, e dentro do giroscópio ele vai ter partes mecânicas que vão, vão se vão influenciar